gostaria de chamar aqui a Juliana, a nossa confrade maravilhosa, todas são, e é muito especial porque cada uma que chegou nesse movimento foi conectada de alguma forma. E hoje eu vejo o quanto a nossa força, né, é especial e poder estar aqui trazendo isso para vocês também. Então, seja bem-vinda. Obrigada. Aproveite. Muito obrigada. Boa tarde, mulheres maravilhosas. Tudo bem? Melhor agora, depois do café, né? Eu recebi uma frase aqui da minha amiga que eu encontrei e fala assim, ó: amor próprio é liberdade. E tem tudo a ver com o que eu vou falar com vocês aqui hoje. Então eu achei ela bem própria. Obrigada, Tati, que a gente se escolheu, inclusive com a mesma cor de roupa, né? Mulheres, primeiro eu vou me apresentar a vocês, para quem não me conhece. Meu nome é Juliana Pitts, eu tenho 40 anos, eu sou casada, eu tenho uma filha de 5 anos. Eu gosto muito de constelar o lar das pessoas, porque o lar é o lugar de aconchego, de reconexão com a gente mesmo. E nós somos o nosso lar, né? Nós somos o nosso lar. Nosso corpo é o nosso lar, né? E enquanto eu vinha pensando no que eu ia falar para vocês, porque levanta a mão para mim quem já ouviu falar sobre constelação. Joia. Quem já fez uma constelação para si? Joia, bacana. Eu espero que o resultado tenha sido excelente. Eu vou falar um pouco sobre constelação, mas eu vou falar muito mais sobre os resultados da constelação que a gente consegue trazer para a nossa vida. Quero dizer para vocês que eu sou dona de uma casa, que eu sou dona de um carro, mas eu sou dona também da minha própria vida e da minha própria liberdade. E eu quero dizer para vocês que hoje, nós mulheres estarmos reunidas aqui nesse espaço, nesse ambiente gostoso, cercado por esse verde, não é para todo mundo. Mas eu tenho certeza que as mães de vocês, que as avós, que as bisavós, as tataravós e toda a ancestralidade de vocês está presente aqui com a gente hoje, curtindo esse momento. Porque nem todas elas puderam fazer isso que vocês estão fazendo hoje. E é por isso, inclusive, que a constelação, ela trabalha tão profundo. Porque ela não trabalha só na gente. Ela vai trabalhar também 7 gerações que vieram antes. 7 gerações de mulheres que vieram antes. Então, o que a gente precisa pensar nesse movimento? Quando eu curo algo aqui dentro, eu estou curando também 7 gerações que não puderam curar. E que muito mais do que a genética da cor do olho, da cor do cabelo, da altura, nós herdamos também os traumas. E isso é bem sério. Por isso que nem todo constelador, nem toda consteladora consegue acessar o campo. E nem sempre nós estamos disponíveis para o nosso próprio campo. Às vezes a gente não está muito pronto. Eu tinha preparado uns slides com muito amor e carinho para vocês, mas acho que não vai dar para ver, eu vou acompanhar ele aqui. E eu quero falar uma coisa para vocês. Há mais ou menos uns 15 anos, uma amiga minha falou assim para mim: Ju, tô fazendo terapia. Tá sendo muito bom, tá sendo muito legal. Aí eu falei: ah, é? É, tô indo numa psicóloga e tal. Eu falei: ah, vamos tentar então. Porque o que acontece? Acontece o seguinte: o povo não sabe me tratar direito. Os outros, eu não sei, eles têm alguma coisa errada na cabeça deles. Porque eu sou o que? Alecrim dourado, né, gente? Alecrim dourado que nasceu no campo. Aquela confusão toda, né? E eu falei: vou fazer esse negócio aí. Por quê? Porque eu não acho justo que as pessoas me tratem do jeito que elas estão me tratando. Eu acho que ninguém é assim, né, Fran? Ninguém, né? Só eu pensava assim, né? E aí eu comecei a fazer terapia. Fui para análise, fiz fluidoterapia, fui para centro espírita, fui para católica, fui para evangélica, fui para todo lugar que vocês podem imaginar, fiz N tipos de terapias. E o que aconteceu? Eu me dei conta de que eu estava
tendo um sentimento muito primário e que é um sentimento que leva a gente pra frente, mas que também vocês não têm, que é raiva. Ele é um sentimento muito primário. Então a raiva que eu sentia me levava pra frente, mas também me fez entrar num ciclo vicioso onde as pessoas me abandonavam. Por quê? A raiva, ela é processada no fígado. E dessas terapias todas que eu fiz, uma delas foi a íris diagnose. Alguém já ouviu falar? Quando a gente bate uma fotinha aqui dentro da íris, para a gente conseguir ver quais são os nossos traumas, quais são os nossos órgãos de choque e tudo mais. E aí ela falou, o teu órgão de choque é o fígado. Eu falei, por isso que quando eu era nova adolescente, a gente não era amigo. Eu e meu fígado, a gente não era amigo. E aí eu fui ao longo do tempo alimentando essa raiva que eu tinha dentro de mim, e hoje eu digo que era uma raiva de graça. E aí vocês talvez vão se conectar um pouco. É uma raiva mais ou menos assim, ó. Quem que a Suzy pensa que ela é pra usar esse lencinho ali e achar que tá bonito? Tá louco. Quem que a Tati acha que ela é pra vir com essa cor de roupa ali, ó? Meu Deus do céu, eu não vou nem crédito. Porque há 10 anos atrás, jamais eu teria me conectado com a Tharita. Porque eu sentia raiva das mulheres. Mas isso não falava sobre as mulheres. Isso falava sobre o que eu sentia. E eu demorei 10 anos para entender isso. E quando foi que eu consegui entender isso? Quando um dia eu fui convidada para ir numa constelação. E eu já estava mais ou menos há uns 2 anos tentando ir numa constelação e eu não conseguia. Cada vez que eu dizia, hoje eu vou numa constelação, caía o mundo, dava aquela chuva. Eu morava em Florianópolis na época, interditavam a ponte, acontecia sempre alguma coisa. E eu nunca conseguia chegar, porque o campo, quando a gente fala sobre o campo da constelação, é isso. É você estar preparado para o campo e o campo estar preparado para você. Porque senão tu não tá consciente daquilo que está acontecendo. E aí quando eu fui nessa constelação, eu me dei conta do tamanho da minha arrogância. E aí, o meu chefe falava assim pra mim, Juliana, tu parece um rolo compressor, tu é pequenininha, tu é baixinha, mas tu passa por cima de todo mundo. Eu falava, capaz, eu sou tão legal. Capaz, sou super legal, imagina, sou bonita, sou inteligente, trabalho com um monte de homem, porque na época eu era gerente logística. E aí na constelação eu percebi que a minha raiva afastava as pessoas de mim, me davam dores horrorosas no corpo, inclusive azia, má digestão e aquilo que a gente chama de virose em criança, que é a síndrome do intestino irritável. O que é a síndrome do intestino irritável? Ninguém sabe. Ela só existe. Que tiveram que criar esse nome, né, pra achar, porque não tinha intolerância à lactose, não tinha nada que eu pudesse dizer assim, disso daqui, vamos curar isso daqui. Porque era do emocional. E aí é onde a gente fala do quê? Conforme eu ia criando essa raiva dentro de mim e ficando magoada no meu corpo, a energia, ela chega antes de você se apresentar. Então, quando vocês estavam se arrumando para vir para cá, passando aquele batom, escolhendo a roupa, a energia de vocês já estava vindo. O campo, ele vai se criando. Por quê? Porque nós não conseguimos chegar num campo de constelação sem que ele esteja aberto pra gente. E eu vou fazer uma dinâmica com vocês. Uma dinâmica sistêmica. Então, se tu convidou aquela amiga e aquela amiga não veio, não fica triste. É porque ela não era pra estar aqui mesmo hoje. Tá? O campo fala muito mais da gente do que a gente mesmo. E aí, naquele momento, quando eu consegui entender que tudo o que eu passava era o meu corpo que estava dizendo, o meu corpo dizia pra mim assim, para, tem alguma coisa errada, volta pra ti, olha pro teu amor próprio, aonde que tu esqueceu ele?
E aí o ciclo se repetia. Eu me apegava a uma pessoa, amigas, relacionamentos, eu me apegava. E aí eu fazia daquela pessoa a pessoa da minha vida, jogava todas as expectativas que eu criava em cima da pessoa. A pessoa tinha a vida dela, e quando ela ia viver a vida dela, porque às vezes um final de semana a gente não podia estar junto ou alguma coisa assim, pronto, fui abandonada. Aí entrava na minha ferida do abandono, entendeu? A vítima da sociedade. Fui abandonada, é por isso que eu tenho raiva, é por isso que o meu intestino dói e não sei o que, não sei o que. E aqui eu nem tô falando só de uma ferida, porque existem todas as outras, né? Ferida de abandono, ferida de traição. E aí quando a gente vai pra ferida de traição, que é aquela ferida mais tensa assim, todo cara que eu namoro fica me traindo. Todas minhas amigas ficam me traindo com outras amigas. Mas tudo isso já foi avisado dentro do teu corpo. Só que para eu conseguir entender isso e chegar nessa ferida do abandono, eu me dei conta na constelação de que o meu feminino estava ferido. E o meu feminino ferido, ele vem do momento em que a gente não consegue honrar a nossa mãe e o feminino da nossa mãe. E isso daí me pegou. Aí, senhoras, eu entrei numa sombra que foi muito difícil. Eu tive que me curvar perante a minha mãe. Foram muitas constelações e elas ainda nem terminaram. Na verdade, elas só começaram. Porque para que eu pudesse estar aqui hoje, olhando no olho de cada uma de vocês, eu tive que curar o meu feminino. E curar o feminino não é para qualquer uma. Curar o feminino é trazer sombra e luz. A gente não vive só na luz. É a gente conseguir entrar dentro de uma roupa, olhar no espelho e pensar, eu tô maravilhosa. Sem que venha aquele pensamento, o que será que a Suzy, fashionista, vai achar? Vai que a Bruna, né, vai me olhar e vai dizer, por que ela não botou outro sapato, senhores? Mulher é tenso, né? Mas é bem assim. Às vezes a gente se arruma para outras mulheres, né? E como o nosso feminino vem da nossa mãe e a gente precisa sentir as nossas dores no nosso corpo, na nossa pele e viver aquela dor ali, para que vocês possam se conectar um pouco mais com o campo, eu vou colocar uma música para nós. E eu gostaria muito, muito, muito que quem puder, se todas puderem ficar de pé, mas assim, cada uma no seu movimento nessa música, que vocês possam fechar os olhos de vocês. E se eu tô dizendo aqui para vocês que tudo o que nós sentimos no corpo, a nossa alma está gritando, então eu gostaria que nessa música vocês sentissem o corpo de vocês, no jeito de vocês. Quem quiser dançar, quem quiser abrir os braços, fiquem à vontade, mas sintam esse momento individual, para que vocês possam se conectar com o corpo de vocês e que a próxima dinâmica que eu vou fazer com vocês, ela vai ser um pouquinho mais profunda, porque nós vamos falar da nossa mãe, ok? E eu nem tô falando aqui de mãe viva, de mãe que não está mais aqui, ou daquela mãe que a gente não conheceu. Não é sobre isso. É sobre o que a gente guarda sobre a nossa mãe aqui dentro. É a imagem que a gente tem da nossa mãe. E isso faz uma baita diferença na nossa vida do feminino. Então eu vou colocar uma música bem gostosinha mesmo. Quem se sentir a vontade de ficar em pé pode se levantar. Quem quiser ficar sentada, fica sentada, fecha os olhos e vai sentindo o corpo, ok? É aquela da Marisa. Fechem os olhos. Sintam o corpo de vocês.
Sintam a respiração. Foi 12 minutos, tá? Já tô quase terminando. Respira fundo. Sente os pés. Sente o coração. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. A vida que segue e não espera pela gente, cada passo que damos em frente, caminhando sem medo de errar. Caminhando sem medo de errar. Creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar. Sente as mãos. Sente a barriga, o peito, coração pulsando. Cada momento, meu destino da vida. Também eu vou em busca da luz. Saio daqui, Se envolve com a música. essa luz. Também eu estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. A tormenta passará. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. Vida que segue e não espera pela gente, cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. E creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre nos iluminar. Sei que o melhor de mim está para chegar. Sei que o melhor de mim ainda está para chegar. O melhor de mim está por chegar. Sei que o melhor de mim está para chegar. Aos poucos vamos voltando devagar, bem devagar, porque a nossa alma ela é lenta. Aos poucos abrindo os olhos, voltando cada uma para o seu lugar, internalizando essa música. E aí? Estamos vivas nesse corpo? Estamos bem vivas nesse corpo aí? Tivemos pessoas emocionadas, até eu me emocionei um pouco aqui, que essa música é muito linda, né? Ela fala sobre a gente voltar pra gente, a gente assumir o que a gente tem de melhor. E eu quero contar rapidamente uma história pra vocês, pra falar pra vocês 3 características que hoje diferem a gente dos homens. São muitos mais, né? Muitos mais características. Mas existem 3 que vão fazer com que vocês voltem para si, que vocês se reencontrem novamente. Em 1840, mais ou menos, fui longe, né? Fizeram a reforma da Capela Sistina. Alguém já esteve na Capela Sistina?
Já? Linda, né? Maravilhosa, né? Não estive, mas está nos meus sonhos e no meu planejamento. E lá, todos os desenhos, todas as pinturas que foram feitas depois da reforma, obrigatoriamente precisaram ser feitas por pintores renascentistas. Por quê? Porque naquela época a igreja entendeu que se a pessoa entrar num lugar sagrado e ela não se sentir bem ou conectada com aquilo, ela entra e ela sai e ela não leva nada. Então o que eles fizeram? Eles trouxeram os pintores renascentistas para fazer um desenho das passagens da Bíblia. Só que esses desenhos tinham que ser muito reais. E teve um pintor em específico, Botticelli, que ele fez o Renascimento da Vênus. Alguém conhece essa pintura? Esse Renascimento da Vênus eu trouxe para mostrar para vocês. Depois eu posso mandar no grupo se vocês tiverem a curiosidade de ver. Tem uma mulher seminua, desenhada, e ela traz cor, forma e volume. Isso significa que quando você entra em um lugar que você consegue olhar uma imagem e essa imagem se conecta àquilo que um dia você também pode ser, isso faz você sair do futuro e do passado, mas te conecta no presente. Eu tenho esse corpo, eu tenho essas pernas, eu vejo os seios dela, eu posso ser ela, eu posso chegar lá com a minha imperfeição. Então são 3 características que a gente acaba observando, que é o volume, que nós temos popozão, que nós temos peitos, que nós temos ombros delicados, a forma do nosso corpo acinturada e a cor de cada cabelo, a cor de cada olho, a cor que a gente usa que vai fazer brilhar mais a nossa pele. Então essas 3 características, se a gente se apegar a essas 3 características apenas, a gente já começa a perceber o quanto a gente não gosta do nosso corpo. Porque daí a gente olha aquelas mulheres bem femininas, daquela época que eu tinha bastante raiva, e a gente fica assim, ó, ai, mas eu queria muito usar aquela calça, mas as minhas pernas são tão finas, mas eu vou usar, não vou usar porque eu vou ser julgada, porque não sei o quê. E quando eu falo sobre isso, quando eu sinto isso dentro do meu coração e no meu corpo, que eu vou ser julgada por outra mulher, eu inflamo o meu corpo e eu digo não para o meu feminino. Não, eu não me aceito do jeito que eu sou, porque eu gostaria de usar aquela roupa, aquela vestimenta e estar com aquele cabelo. Imagina se todas nós tivéssemos a mesma cor de cabelo, todos eles lisos, com o mesmo corte, a mesma cor de olho, todo mundo. Que a gente não pudesse ter essa beleza. E foi isso que eles chamaram de belo. O belo é imperfeito. E quando você consegue olhar para o teu próprio corpo e reconhecer a sua imperfeição e conseguir olhar o belo, você também consegue olhar para a sua mãe como imperfeita e como um ser humano comum que passou por muitas coisas até chegar aqui e carregou muitos pesos até chegar aqui. Enquanto eu não consigo fazer esse movimento de sentir o meu corpo e fazer por ele o que eu gostaria que muitas pessoas fizessem, malhar. Quantas vezes a gente pensa, alguém podia ir lá malhar meu corpo por mim, né? Que hoje eu não tava afim. Alguém podia vir aqui em casa me vestir hoje, né, Suzy? Que eu não tava afim de escolher uma roupa. Quando eu não consigo fazer esse movimento, eu nego o feminino que eu tenho em mim, que é o da beleza, que é o da ingenuidade, que é o do magnetismo. Vocês percebem que tudo está muito relacionado à mãe? Assim como nós também temos muita relação com o pai. O nosso pai, ele traz muito a força do nosso trabalho.
essa força do externo. É por isso que os nossos órgãos são diferentes, do feminino e masculino. O masculino vem pra fora, é o externo, é o mundo, é aquilo que o pai diz assim: vai minha filha, vai pro mundo, vai conhecer esse mundão. E a mãe diz: não, vem cá, fica aqui comigo, no aconchego, né? E aí, quando eu percebi que eu estava começando essa jornada de curar o feminino, eu me dei conta de que quando a gente encontra adjetivos femininos em outra mulher, é quando você já consegue reconhecer o seu feminino e reconhecer o feminino dela. Vamos lá, vamos participar. Adjetivos femininos. Alguém me deu um. Bela. Inteligente. Leveza. Maravilhosa. O quê? Doce. Gentil. Acolhimento, delicadeza. Muito bem. Quantas vezes tu olha para uma mulher e diz assim: ela é guerreira. Okay. Batalhadora. Aquela ali é batalhadora, porque olha o que ela passou, minha filha, só batalhando muito. O que ela luta? A luta dela. Admiro essa mulher porque ela é fodona. Pode falar palavrão? São todos adjetivos muito masculinos, né? Mas aquilo que a gente enxerga no outro está dentro do nosso coração. A gente só fala, a gente só coloca na nossa boca aquilo que está dentro do nosso coração. Então, quando tu olha para uma mulher, a Tharita, quando ela manda mensagem para mim assim: oiê, maravilhosa, eu sei que ela tá mandando de verdade um oiê, maravilhosa, e não aquele oiê, maravilhosa. Não, né? Oi, flor. Oi, cheirosa. Ou doce. Oi, doce. Oi, guerreira. O que a gente tá falando? Que o masculino dela é ótimo. E é bom, porque nós temos dois, né? Nós temos dois, o paizinho e a mãezinha, né? Então, para que a gente possa nos conectar agora com o nosso feminino, e para quem ainda não tinha feito nenhuma constelação ou nunca tinha participado de um movimento sistêmico, eu vou fazer com vocês agora um movimento sistêmico, tá? Que vai envolver a mãe. Eu gostaria de coração que todas pudessem participar. E eu fiz no início esse centramento para a gente estar no nosso corpo. Por quê? Porque ele vai ser uma dinâmica em silêncio, em dupla, em silêncio, você de frente para uma outra mulher, somente olhando nos olhos. Não é para pensar, é só para sentir. E depois dessa dinâmica, eu vou revelar para vocês o que cada uma representa, tá? Só que é o seguinte: escolha uma pessoa que você não conhece, ou conhece menos, né, Tharita? Porque a Tharita também é assim, é complicado. Vou pegar a dona do estabelecimento. Vou pegar a dona do estabelecimento. Tá? Então, assim, eu não vou colocar música, vocês vão levantar, vocês vão andar um pouquinho, eu não vou dizer quando termina esse andar um pouquinho, vocês vão olhando, vocês vão caminhando e olhando no olho da colega, e quando tu se conectar com aquele olhar, tu para na frente dela e fica. Aí eu vou dar a próxima orientação, tá? Em dupla, de preferência com alguém que vocês não conhecem. Vamos lá? Vamos andando, vamos andando. Ai, eu não vou participar. Linda, mas eu queria. Amiga, 10 minutos. Ah, já tá acabando, é a última. Vamos andando, olhe nos olhos.
Tem que ser dupla, tem que ser dupla. Tem que ser dupla, tá, gente? Mas se forem 3, não tem problema, só me avisem quem é o trio, que aí a gente faz uma vez a mais depois a dinâmica, que vão ser 2 vezes essa dinâmica, tá? Vocês estão em 3? Tá. Então tá bom. Vamos fazer o seguinte. Do trio, ó, nós vamos fazer assim. Todo mundo vai escolher quem é A e quem é B. O trio também. Quem é A, quem é B, um fica de fora e depois a gente refaz, tá? Então vamos escolher quem é A, levanta a mão. Levanta bem alto, se todo mundo já escolheu quem é A. Todo mundo já escolheu? Fechem os olhos. Eu vou fazer uma respiração profunda com vocês agora. Vai ser assim, ó. Nós vamos inspirar 1, 2, 3. Segurar 1, 2, 3. E soltar o ar em 1, 2, 3. Tá? Então vamos lá. Inspira. 1, 2, 3. Segura. 1, 2, 3. Solta. 1, 2, 3. Abram os seus olhos e olhem no olho da colega. Soltem os braços e fiquem apenas olhando no olho da colega. Eu quero que vocês sintam o corpo de vocês. Faz a dupla, depois a gente faz a outra. Sem falar. Sintam o que o corpo de vocês está dizendo. Soltem os braços. Apenas o corpo. O que o teu corpo está sentindo nesse momento? É bom olhar? Fiquem mais um momentinho aí. O que você está sentindo no teu corpo? Não precisa falar nada. Só sente. Ok. Se sentirem que querem abraçar, abracem. Se não, também está tudo bem. Difícil, né? Abraçar ela. Alguém que era a letra A gostaria de compartilhar o que sentiu? Vamos ver o que a amiga vai falar aqui. Você era o A. Fiquei com vontade de abraçar ela muito. Ficou com vontade de abraçar? Pra ela, que nem aquelas amiguinhas assim, vamos chupar um sorvete. Ah, queria levar ela pra vida comigo, foi bem gostoso. Você era o A. O A. E você sentiu o quê? Eu senti uma leveza muito grande, assim. Parecia que eu tava leve, assim. Parecia que eu não tava sentindo nada do corpo, assim, de tão leve que eu tava. Parecia que eu tava flutuando. Foi bem gostoso. Aqui, ó. Quem era A estava representando a sua própria mãe. Esse é o sentimento que a tua mãe tem sobre você. Ai, gente. E ela, o B, estava representando você. Então você era a tua mãe e ela era você. Guardem o que vocês sentiram. Guardem o que vocês sentiram, porque agora a gente vai fazer o contrário, tá? Agora a gente vai fazer o contrário. O B vai representar a própria mãe e o A vai representar a colega. É o encontro de você com a sua mãe. Não é para falar nada. Ó. Por isso que é só sentido no corpo. É só sentido no corpo. Então, de novo, de frente para a amiga.
Desliguei. De novo, de frente pra amiga. Agora, das 3 ali, quem fez, troca com uma. Troca uma. E deu certo? Depois a gente conversa nós 3 separados. Quem é A permanece sendo A, quem é B permanece sendo B, tá? Só que agora, gente, a gente só vai inverter um pouquinho, tá? Agora o B... Essa dinâmica primeira, a mãe e a gente, era em relação ao A? Em relação ao A. A primeira dinâmica foi em relação a quem é A. Na primeira dinâmica, quem era o A representava a própria mãe e a colega estava representando você. Era essa a dinâmica. Agora, o B vai representar a própria mãe e a colega da frente vai representar você, ok? Então vamos fechar os olhos para a gente poder sair do campo da amiguinha. Fechem os olhos. Soltem os braços. Respirem fundo. Segura 1, 2, 3. Solta 1, 2, 3. Agora, bem devagar, vocês vão abrir os olhos e ficar olhando no olho da amiga. Somente o corpo vai sentir. Somente o corpo. O que você está sentindo no seu corpo? Você se sente maior ou menor que ela? Você sente vontade de chorar, de abraçar, de acolher, ou às vezes virar de costas, fechar os olhos, baixar a cabeça? Como é esse encontro? Fiquem mais um pouquinho aí. Muito obrigada por cada um de vocês. Se quiser, pode abraçar a amiga. Anotem esses sentimentos. E na hora do intervalo. Falei que ia borrar minha maquiagem. Ai, linda. Muito bonito. Tá bom? Que bom. Gente, aqui ó. Como é que foi? Foi muito bom. Foi muito bom. Muito bom. É muito bom quando a gente consegue encontrar a nossa mãe, né? Tem bastante gente borrando maquiagem. Depois a Rita que dê conta de vocês, entendeu? Ai, aqui tem uma chamada. Oh, meu Deus. É lindo, não é? Que movimento maravilhoso, né? Ela tá na minha mesa, mas a gente se conheceu hoje. Maravilhosa. Né, Elisete? Sim. Eu disse pra ela, muito grata por hoje, porque eu nem conhecia esse movimento. A Sara que me convidou disse, vamos embora, quero ir. Mas foi muito bom, porque, nossa, a gente conversa com tanta gente, às vezes dali sai dá muito uma coisa bem interessante, assim. que a gente às vezes aí tem aquela força, pra, sabe? A gente tem tanta criatividade, a gente conhece tanta coisa, a gente faz tanta coisa, e às vezes não tem impulso pra... Amiga, essa minha mesa é tudo modelista. Modelista também, a Sara como a gente se encontra. Mulheres maravilhosas. Vamos voltando aos nossos lugares para que depois, na hora do intervalo, vocês possam conversar com as amigas. Desci pra gente. Ela falou que agora ela sentiu uma seriedade muito grande e eu senti como se eu estivesse crescendo.
Tu era B, né? Agora Tu era tua mãe crescendo e tu o quê? Sentindo? eu era B, eu fiquei mais séria. Séria. E a minha Tu mais séria. necessidade era mais de... Desviar o olhar. Não. É como se eu quisesse entrar nela, assim, sabe? Era mais de puxar ela pra mim. Como se tu quisesse ficar com a tua mãe muito tempo. Entendi. Ainda com a mãe. Ainda não conseguiu ter... Não é pessoal, mas é como se tu ainda não tivesse conseguido sair do ventre dela pra ir pra vida. Depois a gente pode conversar um pouco a respeito disso pro teu entendimento. Crescido também esse negócio. Eu vou finalizar agora só com a música, daí acabou. Mas foi bom. Já? Vocês demoraram, né, Dina? Já vamos. Gente, olha só. Já estamos atrasadas. Não, 5 minutos. Ó, então assim, ó. Já vamos ter o intervalo para vocês tomarem um cafezinho, comerem mais alguma coisa. Meu nome é Juliana Pitts. Trabalho com constelação sistêmica com muito amor. Eu quero deixar aberto aqui para vocês que ainda no mês de agosto, todas vocês que entrarem em contato comigo, eu deixei um cartãozinho ali para vocês me seguirem, para vocês entrarem em contato comigo. Vocês terão um diagnóstico sistêmico gratuito ainda no mês de agosto. Vocês só precisam me dizer que vocês eram do Café a Marci, tá? E aí vocês terão um diagnóstico sistêmico comigo pra gente poder até conversar um pouco sobre essa dinâmica, tá? Mas para que a gente possa encerrar essa palestra agora com a vibração bem alta, eu vou pedir para colocar uma música, a gente vai dançar para daí depois a gente liberar para a próxima palestra, tá bom? E aí dancem livre, é livre, tá, gente? Quem quiser dançar, quem quiser comer alguma coisinha, mas não deixem o corpo de vocês parados. Vamos dançar. Vamos chamar a Tarita, vamos chamar a Tarita. É pra gente encerrar com a energia lá em cima e com o coração quentinho de ter abraçado a mami, hein? Quem não ficou com o coração quentinho me chama depois pra gente conversar, tá bom?